Alô, pessoal, amigos e amigas do Conversa de Torcedor, sejam muito bem-vindos a mais um pós-jogo com você aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. A propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, nossos conteúdos para a galera e deixando seu like, que ajuda demais no nosso crescimento do canal do YouTube e também fortalecer o nosso trabalho também. E ativando o sininho, tá bom? Para você receber as nossas notificações. E também acompanhando sempre também pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E também acompanhando o Conversa Torcedor Notícias, de terça e quintas-feiras, às 18 horas, sempre com resumo com as principais notícias do seu clube do coração e também acompanhando o programa Conversa de Torcedor aos sábados às 11 da manhã, pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando sempre pela DAIO 98.7 FM, né, para você que está em Copacabana, Leme e adjacentes, também acompanhando pelo site radioNSC.com e também pela Rádiosnet, tá bom, pessoal? E vamos embora, porque nós vamos falar desse pós-jogo aí, do jogo entre Vasco da Gama e Bahia, e que infelizmente o Vasco perdeu pelo placar de 1-0, o gol do Tassiano. A torcida chegou junto, a torcida do Vasco chegou, né? Nesse primeiro jogo do Vasco em São Januário, depois do acesso para a Série A. Então, foi uma decepção, né? Porque o time do Vasco, né, teve o peso da sua torcida a favor, né, inclusive, mas jogou mal e decepcionando a sua torcida, inclusive, né? Então, vamos começar aqui o nosso pós-jogo para a gente comentar sobre os assuntos, porque a equipe do Vasco, né, que tem a equipe, né, que está em reconstrução, a equipe do Vasco está aí, mas o Vasco jogou mal, né, e viu o Bahia mais concentrado, mais montado pelo seu treinador, o Renato Paiva, o português, um esquema de 3-5-2, e e tudo começou com a equipe do Bahia já, né, agitado já, a equipe do Bahia já agitado, começando já com o Vitor Jacaré, colocando uma bola na trave, né, colocando a bola na trave que principalmente que indicava de um jogo muito muito agitado no estádio de São Januário. Mas a equipe Cruz Maltina, né, começou a dominar durante 25 minutos, né? Mas perdendo grandes chances no primeiro tempo, né? Inclusive, né, com os lances, por exemplo, o Alex Teixeira chutou para a defesa do goleiro Marcos Felipe, depois o Pedro Raul em seguida furou na jogada que seria o primeiro gol da equipe do Vasco, depois o Gabriel Peck chutou uma bola para fora e também o Pedro Raul teve sua chance, mas o Marcos Felipe fez uma boa defesa. O Puma Rodrigues também, né? O Puma Rodrigues, o Pumita, né? Rodrigues, né? Chutou para fora. Isso aos 16 minutos. Também o Marlon Gomes, para a equipe do Vasco da Gama, também teve a sua chance de concluir em gol, mas não conseguiu. E aí, uma preocupação tão grande, né? Dos 25 minutos, né, 30 minutos da primeira etapa, o time do Bahia começou a equilibrar a partida, começou a ter equilíbrio do jogo, né? Ainda teve chance do Gabriel Peck, né, para boa defesa do goleiro Marcos Felipe. Só que o time do Bahia, para a gente falar aqui, que a equipe do Bahia tem uma linha alta de zagueiros, inclusive, também no meio de campo, com alas perigosíssimos, né? Por exemplo, o Jacaré, pela ala direita, né? Que é perigosíssimo, né? Em contra-ataques também dos seus atacantes, inclusive do Ademir, que é um cara de veloz, um cara que tem aí, com a participação do Everaldo, que é um atacante também, mas o time do Bahia, isso que teve aí do time do Bahia é intensidade. Intensidade na partida, né? Enquanto o time do Vasco tentava fazer gols, mas a equipe do Bahia, né, conseguia ter mais intensidade na partida e com certeza, né, a equipe do Bahia equilibrou nesses últimos 15 minutos do primeiro tempo, nos últimos 15 minutos na primeira etapa, e o gol saiu com o gol do jogador Tassiano, né? Depois que o Everaldo chutou em cima do Léo, o zagueiro do Vasco, a bola sobrou
pro Everaldo, ou melhor dizendo, pro Tassiano, que driblou o Robson e mandou no cantinho, balançando a rede do Léo Jardim, né? O placar de 1-0 para a equipe do time do Bahia. E também no segundo tempo de jogo, a equipe do Vasco da Gama, a equipe do Vasco tentando reverter o resultado, mas só que o Bahia mudou de postura no segundo tempo, né? Que quis, né, dentro de uma marcação defensiva, né, dando uma combatividade do seu meio de campo, e a equipe do Vasco não estava tentando se achar no meio de campo para tentar conseguir dominar essa bola e passar para conseguir as jogadas no meio de campo. Isso porque a equipe do Vasco da Gama teve as suas chances no segundo tempo com a cobrança de falta do Gabriel Peck, né, que foi para fora, né? E só no finalzinho do jogo a equipe do Vasco tentou conseguir fazer, mas só que a equipe do Bahia teve essa combatividade nos primeiros minutos, né? Na segunda etapa também teve essa situação da equipe, do time do Bahia, e que a equipe do Vasco não conseguia bloquear direito uma brecha para tentar conseguir fazer as jogadas e também finalizá-las, né? Inclusive, então, teve aos 4 minutos com o Caule, né? Um chute de fora da área para uma boa defesa do goleiro Léo Jardim. Também aos 11 e aos 23 minutos com o Vitor Jacaré e também com o Arthur Salles, que teve as finalizações para a equipe do Bahia, né? Quase, né? Que a equipe do Bahia fez o segundo e também teve as alterações também. Antes disso, aos 14, o time do Vasco tentou mudar isso com as entradas do Herediano com o Carabarral e também com o Rodrigo, com as saídas do Marlon Gomes, do Alex Teixeira e também com o Andrei. O Alex Teixeira sumiu do jogo no segundo tempo, sumiu na partida na segunda etapa, certo? E não jogava bem. E aí, né, por exemplo, isso aí que não conseguia jogar, né, para tentar distribuir as jogadas para o Pedro Raul para tentar conseguir fazer o gol. E o time do Vasco tentando procurar criar jogadas, a equipe do time do Bahia continuando na sua posição, na sua colocação de jogo, e com certeza a equipe do Vasco não conseguia sair disso. E aí a equipe do time do Bahia, aos 21 minutos, tirou 3 jogadores, né? O Caule, o Matheus Bahia e o Everaldo, para as entradas do Iago Felipe, do Chaves e do Arthur Salles na equipe. Então, a equipe do time do Bahia, né, teve aí, que a gente acabamos de falar aqui das finalizações aos 11 e aos 23 minutos, e aos 23 teve aí numa tabelinha aí do Everaldo com o Arthur Salles, que quase fez o gol, inclusive, né, de quase o segundo gol do Bahia. E aí teve mais substituições, né, dos dois lados, que aos 29 a equipe Cruz Maltina tirou o técnico Maurício Barbieri, tirou o Peck e o Jair, o Gabriel Peck e o Jair, para as entradas do Eric Marcos e o Juan Cruz, para tentar conseguir dar uma blitz final, porque a equipe do Vasco da Gama não conseguia, entendeu? E aí o time do Bahia fez as substituições, né, colocando o Diego Rosa no lugar do Tassiano e o Biel no lugar do Ademir. E como que isso aconteceu? O time do Bahia, né, que tentar conseguir mais, né, de uma marcação bem defensiva para tentar conseguir nos contra-ataques e sobrar mais nos contra-ataques. E aí o time do Vasco da Gama foi todo para cima, né, que teve cobrança de falta do Herediano com a boa defesa do goleiro, o Matheus Felipe, aos 41 minutos de jogo do segundo tempo, também com o Carabarral na cobrança de falta no cruzamento na pequena área, e o Juan Cruz cabeceou para a defesa do goleiro Marcos Felipe, que também se destacou na partida, inclusive, nessa disputa também. Também o Léo Jardim também fez uma boa defesa no final da partida, aos 49 minutos de jogo. Uma boa defesa, né, que aconteceu com o jogador Arthur Salles, né, que teve no jogo, né, que quase fez o segundo gol, né, com um passe pro Biel, meu amigo, né, que ficou cara a cara com o goleiro Léo Jardim e fez uma boa defesa. E também no chute do Diego Rosa também, aos 51 minutos. Então o Vasco
né, perdeu o jogo, né, teve aí os 25 minutos ótimos para a equipe do Vasco, mas durante dos 15 minutos finais da partida do primeiro tempo, conseguiu, né, o Bahia equilibrar o jogo, conseguiu fazer o seu gol, e aí o time do Vasco tentando conseguir é, é, procurar uma brecha para conseguir furar o bloqueio defensivo do Bahia, não conseguiu, né? E o Marcos Felipe se destacou muito bem, inclusive, né? Se destacando, inclusive, provavelmente é um destaque na partida nesse jogo aí entre Vasco e Bahia, o goleiro Marcos Felipe, né? Se destacando na equipe do time do Bahia, o goleiro ex-fluminense, né? O jogador Marcos Felipe, e que fez ótimas defesas, e também o lado do Vasco, do lado do Cruz Maltino, e o jogador Léo Jardim também fez grandes defesas, mas a equipe do Vasco não conseguiu, né, conseguiu efetuar em gols na frente. Então, 55 contra 45% de posse de bola para o Vasco. Tivemos aí 15-12 em finalizações para o time Cruz Maltino e 6 finalizações no gol de cada lado para as duas equipes. Então, falando aqui nesse momento, a equipe do Vasco da Gama, meus amigos, em que a equipe do Vasco da Gama, principalmente, não conseguiu jogar bem com essa marcação forte no meio de campo da equipe do Bahia, né? Porque o seu meio de campo não conseguiu criações de lances que resumem em gols, né? E repito, nos primeiros 25 minutos de partida do primeiro tempo, jogou bem, perdeu gols importantíssimos e o time do Bahia equilibrou as ações e aí teve o seu gol. E no segundo tempo teve a equipe do Bahia se concentrando na marcação, que com certeza mereceu esse resultado pela colocação da equipe, né, de uma marcação, né, forte, né, porque o time do Vasco, né, porque o time do Bahia, melhor dizendo, tem uma marcação alta e a equipe do Vasco, chuveirinho não adianta nada, de fazer chuveirinho não adianta em nada, né, tem que fazer em jogadas de bola ao chão, para fazer procurando, né, uma bola ao chão para tentar resolvendo aí em dominar com a bola no chão e fazendo os gols. Não conseguiu, e aí o Vasco perdeu essa partida, decepcionando a sua torcida dentro de São Januário. O time do Vasco é o 9º colocado, a equipe do Bahia, com a sua primeira vitória no campeonato, é o 15º lugar na competição, então, né, a equipe do Vasco jogará neste sábado agora contra a equipe do time do Fluminense no Maracanã. Todos os ingressos já estão esgotados, né? Não tem mais todos os ingressos esgotados ainda não, que temos aí os ingressos ainda para ser vendidos, porque vão abrir ainda os portões aí para ter os ingressos aí para o jogo entre Fluminense e Vasco da Gama, tá certo? Né, pelo Campeonato Brasileiro, só que temos aí nesse sábado agora, a partir das 9 da noite. A partir das 9 da noite, nesse sabadão, porque promete ser de casa cheia, né? Melhor dizendo, vai ser de casa cheia. Provavelmente que vai ser de casa cheia, com certeza. Então, pessoal, o Vasco perdeu seu jogo, infelizmente, né? A decepção para a sua imensa torcida do Vasco da Gama, né? Inclusive pelos erros que aconteceu, né? Isso é uma situação terrível, né, para a equipe Cruz Maltino, mas terás aí uma disputa agora nesse Campeonato Brasileiro de um clássico que vem para frente entre Fluminense e Vasco. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de sábado agora às 9 da noite. Certo? Muito obrigado pela sua companhia de sempre, muito obrigado a todos. E ó, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, os nossos conteúdos e deixando o seu like, que ajuda demais no nosso crescimento, no nosso canal do YouTube também, fortalecendo o nosso trabalho, é claro, ativando o sininho para você receber as nossas notificações, tá certo? E também acompanhando o Conversa de Torcedor pelas outras mídias sociais, pelo Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor, e também acompanhando no YouTube o Conversa de Torcedor Notícias, às 18 horas de terça e quintas-feiras. Não esquecendo, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas no YouTube, e também acompanhando
o nosso Conversa de Torcedor, aos sábados sempre, a partir das 11 da manhã, pela nossa rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando a nossa programação da rádio pela Dial 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Radiosnet, acompanhando o Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu e todo o nosso timaço falando sobre futebol do Rio, repercutindo a semana do futebol do Rio de Janeiro, inclusive, né, projetando para os jogos aí, inclusive, para o Campeonato Brasileiro, também em competições nacionais e internacionais, tá certo? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo com você aqui no nosso pós-jogo, aqui no Conversa de Torcedor. Aquele abraço, galera, aquele abraço e tchau, tchau.